Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos todos. Antes de começar, eu queria dar dois informes rapidinhos. O primeiro é que hoje, às 18 horas, no Chão Preto do Instituto de Economia, no Saguão, para quem não é daqui, a gente vai ter o lançamento de 2 livros. Um é do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o professor Plininho, lançando o livro Crônicas de uma Crise Anunciada, Crítica à Economia Política do Governo Lula e Dilma. E o segundo é do professor Luiz Gonzaga Beluso, que lança o livro Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo, em coautoria com Gabriel Galípolo. O outro informe é que hoje, 30 de maio, ocorre na Unicamp a votação pela implementação das cotas étnico-raciais. Esse momento é fruto de um grande processo de luta dentro da universidade, construído, sobretudo, pelo conjunto dos estudantes e com protagonismo do movimento negro. No ano de 2016, ocorreu uma grande luta dos estudantes que se articularam tanto para combater os retrocessos colocados no plano nacional com golpe, quanto dentro da universidade, que aplicava fortes cortes. Essa luta dialoga diretamente com a ENEP, ao buscar transformações e resistências em tempos de crise e retrocesso. E é isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos vocês. Sei que tem muita gente aí com sono, que fez uma viagem, que chegou de longe, não é isso? Da onde você veio? Sorocaba. Mas tem gente que veio de mais longe aqui. Então, eu dou as boas-vindas a todo mundo aqui, como professor do Instituto de Economia da Unicamp e como membro da comissão organizadora. Meu nome é Pedro Rossi. E eu vou só abrir esse minicurso, que é um minicurso organizado pelo GT de Macro, da CEP. É o grupo de trabalho que reúne uma rede de economistas para discutir os temas macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro. Nós fizemos algumas atividades nos últimos anos, é um grupo que tem uns 3 anos, na verdade, é isso, Laura? Por aí, né? Laura é participante ativa do nosso grupo. Ano passado, a gente fez um documento chamado Austeridade e Retrocesso, que é um documento que circulou nas redes. Teve 500 mil downloads, o que deve ser um recorde para um documento acadêmico, econômico. Ele foi lançado na época da PEC 2441, do PEC 55, que é a PEC do novo regime fiscal. Então, é um grupo com uma atividade no debate público. A gente tenta afinar o discurso e levar temas relevantes para o debate público e mobilizar nossas redes e também fortalecer o nosso campo acadêmico, as nossas vertentes teóricas. Então, é um GT que trabalha nesse sentido. A gente vai ter uma reunião amanhã no Auditório Zeferino Vaz, às 2h da tarde, que é a reunião dos grupos de trabalho. Ano passado, a gente deu um minicurso sobre a questão fiscal, cujo professor foi o Rodrigo Oraí, e esse ano a gente tem o prazer de trazer a Laura Carvalho, que é membro do GT, e que também tem um currículo que dispensa grandes apresentações. Ela foi contemporânea minha na UFRJ, na graduação. Ela fez mestrado na UFRJ, fez doutorado na New School, é professora da USP, além de uma acadêmica com amplo reconhecimento, ela reúne também as qualidades de uma debatedora pública, de uma intelectual pública, e ela consegue, é uma das poucas pessoas que consegue reunir com tanta qualidade um trabalho acadêmico muito bem feito e uma participação no debate público absolutamente indispensável para a gente. É a nossa voz, é a nossa representante no debate público. E eu tenho prazer, então, de passar a palavra para a Laura, que vai fazer o minicurso em 2 blocos. Às 10h15 teremos um intervalo, então a Laura vai expor as suas ideias
durante essa primeira parte e depois deixar um tempo para as perguntas, não é? Cada bloco terá um tempo para as perguntas. Então, sem mais apresentações, eu passo a palavra à Laura e desejo um bom minicurso a todos nós. Laura, obrigado. Vou levantar. Bom dia a todos. Obrigado, Pedro. Agradecer primeiro, Pedro, e o pessoal do GT de Macro pelo convite. Pedro falou que eu sou uma acadêmica produtiva, mas não tanto assim. Não tinha mandado nenhum trabalho para a CEP, então, se não fosse pelo convite do GT, não estaria aqui. Eu pensei um pouco o que eu ia fazer. São 4 horas, agora viraram, na verdade, 3. Considerando que tem o tempo do café, a gente tem umas 2h30 aqui. Não é tanto assim para uma coisa que tem um nome de mini curso, né? Quando eu vi mini curso, eu pensei, não, vou fazer um bloco de 2 horas de teoria macroeconômica e depois eu vou fazer um bloco de 2 horas de dados de Brasil. Aí depois eu fui me dando conta de que não ia dar para eu fazer nem a parte teórica direito, nem a parte de Brasil, e daí eu resolvi fazer só Brasil. Mas isso não significa que a gente não vai discutir teoria macro. Eu acho que, a partir da apresentação do que eu quero colocar aqui como história, a gente vai abrindo alguns temas de macroeconomia, não só teoria de inflação, teoria fiscal, teoria de política monetária, teoria de crescimento econômico. Então, acho que essas coisas vão aparecer um pouco ao longo dessa apresentação, à luz da experiência brasileira recente. Tá? Então, qual a ideia aqui? E eu acho que quem já viu versões mais curtas dessa apresentação já sabe um pouco qual é a historinha que eu vou contar, mas acho que a gente hoje tem tempo de entrar mais em detalhe nessa história, nos dados, enfim. Alguns devem saber que eu estou escrevendo um livrinho que é contando exatamente essa história, então, aos poucos, ela vai ficando mais redonda, né? Mas, no fundo, aqui se trata... O que eu vou tentar fazer é um pouco descrever o que é o diagnóstico, que não é só meu, mas de alguns de nós, sobre a trajetória de crescimento econômico brasileira entre 2004, 2005 e 2010, que foi aquele período que também não dá para ser chamado de um milagre econômico, mas que a gente chama de um milagrinho, ou outros preferem dizer que foi um voo de galinha, mas, enfim, o fato é que a gente cresceu naqueles anos mais do que crescemos nas várias décadas anteriores, 2 décadas anteriores, ao menos, e esse processo durou cerca de 4, 5 anos, e depois a economia brasileira passou por uma desaceleração, e daí chegamos nessa que é a maior crise econômica da nossa história, né? E eu acho que, no fundo, o debate econômico hoje é o debate sobre o diagnóstico do que aconteceu, né? Primeiro, o que foi aquele período, o que exatamente está por trás daquela taxa de crescimento mais alta do que a nossa média histórica, mais alta do que o resto do mundo, mais alta do que, enfim, certamente os países ricos naquele período. E, ao mesmo tempo, o que levou a gente daquele ponto para esse, né? Então, é basicamente disso que a gente vai falar. Eu acho que esse primeiro bloco, eu estou imaginando que ele vai ser sobre aquele período de auge ou de crescimento maior, o que foi aquilo, e daí quais eram os limites, os desafios que se colocavam mais ou menos ali em 2010. E aí, o segundo bloco, a gente vai para como a gente não foi atrás de resolver esses desafios ou passar desses limites. Ao contrário, adotamos uma outra política econômica, enfim, que só piorou desde então, né? Então, acho que isso vai ser mais ou menos assim que a apresentação vai se organizar. Enfim, eu queria que a gente, como eu combinei com o Pedro, mas 10 para as 10 eu vou parar para a gente fazer uma rodada de perguntas.
10h15 a gente tem que estar no café. Mas, enfim, se tiver um termo, eu não sei exatamente, eu imagino que esse público aqui seja bastante heterogêneo do ponto de vista da bagagem que tem. Eu imagino que tem a gente aqui de início, meio de graduação a mestrado, enfim, talvez até doutorado. Então, sendo assim, fica um pouco difícil, eu não quero mirar no meio e errar todo mundo. Então, eu vou tentar fazer o que seria uma apresentação para um público, sei lá, de último ano de graduação, início de mestrado. Se tiver alguma coisa difícil, se não entendeu, pode interromper imediatamente. Só não dá para interromper para rodadas de pergunta e debate, que aí eu acho melhor a gente concentrar nesse período final, tá? Do primeiro bloco. Bom, vamos lá, aos poucos. Eu quero... Não tem aquele negocinho, não, né? Mas tudo bem, eu fico aqui. Então, vamos começar com esse período 2005-2010. Eu acho que o recorte varia, a gente poderia dizer 2004, tem gente que diria 2002, 2003. Eu escolho esse recorte não à toa, tá? Então, primeiro, realmente nesse período 2005-2010 que o crescimento ele realmente fica acima da média mundial. Esse período é um período em que a política econômica ela tem alguma virada. Esse também é o período que coincide com um ciclo de alta de preços de commodities e produtos que a gente exporta, né? Tem uma série de coisas que fazem desse um período que eu acho que é unânime como um período de crescimento maior, tá? E daí a gente tem no debate algumas interpretações diferentes sobre o que seria esse período. Então, a primeira é aquela que coloca todo o sucesso desses anos na conta do cenário externo, né? Então, uma das interpretações que existem por aí é de que, basicamente, foi sorte. A gente teve alguns anos em que os produtos que o Brasil exporta estavam valendo mais no mercado internacional, né, o que é inegável. E daí, enfim, no fundo, foi só disso que se tratou. E no momento que esses preços pararam de cair, a economia brasileira também parou de crescer como crescia, né? Esse é um diagnóstico que aparece por aí, que não está inteiramente equivocado. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar e ter certeza é de que sim, fez toda a diferença para o que aconteceu nesse período, o fato de estarmos num cenário externo favorável, e fez toda a diferença para o que aconteceu depois, o fato de estarmos num cenário externo desfavorável. No entanto, isso não é suficiente como explicação para o que aconteceu ali, tá? Tem uma outra questão que é relacionada a essa, que é basicamente a gente também não fomos os únicos a passar por esse processo. Então, apesar de termos crescido mais que a média mundial, se você olhar para outros países da América Latina, vários deles passaram por um processo parecido, e que não foi só um processo de se beneficiar desse ciclo e desse cenário externo favorável. Foi um processo parecido em vários sentidos e aspectos. Foi um processo em que houve redução da desigualdade, a gente vai ver exatamente que tipo de desigualdade caiu, tá? Mas vários países da América Latina tiveram redução da desigualdade nesse período. Vários países da América Latina chegaram próximos do pleno emprego nesse período, né? Então, não foi qualquer tipo de crescimento econômico. Foi um crescimento econômico, de alguma maneira, inclusivo, deixa eu ver como, e com crescimento do emprego bastante acelerado em vários desses países, né? O que parece indicar que não só todos eles experimentaram esse cenário externo favorável, mas também há algo em comum no tipo de política realizada nesses países, né, que não foram políticas, ou pelo menos a gente não experimentou
enquanto região, ou enquanto Brasil, outros processos de crescimento com essas características no passado. A gente teve vários outros momentos de cenário externo favorável, mas a gente não teve um processo de crescimento como esse, um processo de crescimento com redução da desigualdade, com um crescimento tão forte do emprego. Isso não tinha acontecido, nem no período do milagre econômico. E aí eu acho que cabe aqui, no fundo, entender exatamente o que foi essa história, né? E ela não é só nossa. Mas, no fundo, eu quero vender um diagnóstico aqui, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte. O que foi o milagre econômico? Então, vamos voltar um pouquinho mais e entender o que foi aquele processo de crescimento econômico que a gente teve durante a ditadura militar, né? E aí eu acho que, para entender o milagre, primeiro ele foi um processo de crescimento econômico muito mais forte do que esse que a gente teve, né? As taxas de crescimento eram muito maiores. No entanto, eram um processo de ampliação das desigualdades e não de redução das desigualdades, acompanhando aquele crescimento, né? E aí tem um diagnóstico que é bastante conhecido do que foi esse período do milagre econômico, que é o diagnóstico da professora Maria da Conceição Tavares, em artigo com um economista que alguns de vocês já devem ter ouvido falar que existia no país, chamado José Serra. Eles têm um artigo que é basicamente o seguinte, é o conhecido Tavares e Serra. Para quem estudou aqui na Unicamp, deve ser conhecido esse artigo, né? O que diz o Tavares e Serra? Esse artigo basicamente cria um ciclo, ou trata de um ciclo virtuoso na economia brasileira, no milagre econômico, que é basicamente o seguinte. Não interessa muito de onde você parte, tá? Vocês vão ver que o que importa é que é um processo cumulativo de crescimento, em que você, de alguma maneira, cresce. Você cresce em que setores? Você cresce os setores de bens industrializados, mais sofisticados para o que era a nossa estrutura produtiva naquele período. Então, linha branca, automobilística, coisas desse tipo. Esses setores que crescem mais, por sua vez, empregam mão de obra relativamente qualificada para o que era a mão de obra média daquele período. Então, você não está crescendo setores cujos trabalhadores estão na base da distribuição de renda ou da distribuição salarial do mercado de trabalho. Você está vendo setores crescerem cuja mão de obra relativamente está acima da média salarial da economia. E esses trabalhadores, então, por sua vez, que estão sendo contratados por esses setores da indústria, mais qualificados, eles vão vendo seus salários crescerem em relação aos trabalhadores da base, ou seja, os trabalhadores que estão próximos à base da distribuição de renda, né, que ganham próximo ao salário mínimo, esses não estão sendo contratados, ou não estão vendo seus salários crescerem. Mas os trabalhadores que estão nesses setores estão crescendo seus salários em relação aos que estão na base. Ao mesmo tempo, esses que estão vendo seus salários crescerem vão demandando cada vez mais o quê? Esses produtos mais sofisticados, linha branca, automobilística, etc. Isso fecha um pouco um ciclo. E o que está acontecendo? O que está acontecendo existe um padrão de consumo mudando na população como um todo, porque cada vez mais você vai tendo demanda por esse tipo de produto mais sofisticado. Essa demanda por esses produtos mais sofisticados vai gerando demanda por trabalhadores mais qualificados, o que, por sua vez, aumenta o salário desses trabalhadores em relação aos trabalhadores da base da distribuição, ampliando desigualdades. Certo? Esse é o Tavares e Serra.
É um mecanismo causal que vai do padrão de consumo para a estrutura produtiva e estrutura de emprego, para diferença, desigualdade salarial, no fundo, né? Diferença entre os salários dos trabalhadores. Essa é a historinha do milagre econômico. Qual a historinha desse período? Também dá para a gente criar uma historinha passando por esses mesmos elementos: padrão de consumo, estrutura produtiva, desigualdade salarial. Mas ela é uma história diferente. Os trabalhadores que ganharam não foram aqueles que estavam no meio, ou que estavam, né, acima do salário médio. Os trabalhadores que ganharam foram justamente os que estavam na base. E esses trabalhadores, eles não passaram a consumir cada vez mais linha branca, automobilística, etc. Os trabalhadores passaram a consumir cada vez mais dentro da nossa estrutura produtiva, esquecendo o que vem de fora, né, importados. Esses trabalhadores passaram a consumir cada vez mais serviços. Basicamente, serviços. Então, trabalhadores que passaram a ter na sua cesta de consumo idas ao restaurante, né, setores que cresceram muito, salão de beleza, chamados de serviços pessoais, né? Então, trabalhadores que foram incluídos no mercado de consumo e que passaram a consumir determinado tipo de bem ou serviço, que, por sua vez, ao invés de, no caso do milagre econômico, né, ao invés de demandarem mão de obra altamente qualificada ou mais qualificada que a média, são setores que empregam, ao contrário, mão de obra relativamente pouco qualificada, em excesso em países como o Brasil, né? E daí isso reforça um processo em que, então você está, em vez de estar tendo um processo de crescimento com ampliação da desigualdade salarial, você está com um processo de crescimento com redução da disparidade salarial, né? Em que justamente quem está sendo contratado está tendo seu salário, né, lá da base, está vendo seu salário crescer em relação ao salário médio da economia. O que vai reforçando o processo por aumento ainda maior de demanda por esses serviços, o que aumenta ainda mais a demanda por mão de obra desse tipo, né? Então, veja que se trata exatamente dos mesmos mecanismos, mas num ciclo em que você tem expansão não só do emprego, né, de forma muito mais acelerada, porque esses muito intensivas em mão de obra, mas também uma redução da desigualdade salarial. Então, essa é a história que eu quero vender aqui, mas ela não veio sozinha, tá? Eu quero vender enquanto diagnóstico do que foi o crescimento desse período. Então, quando eu falo em crescimento e distribuição de renda no Brasil, no fundo, o crescimento entre 2005 e 2010 é um milagre econômico versão 2.0, em que talvez a taxa de crescimento seja menor, mas o mais importante, a redução da desigualdade ela ocorre, enquanto que houve aumento da desigualdade no outro caso. Tá? Mas não foi só isso. E tampouco quer dizer que isso poderia durar para sempre. Então, a gente vai entender se existe um limite para esse processo, qual é ele, e por que a gente não continuou, né, não deu sustentação a um processo como esse. Bom, quero colocar aqui, a gente vai tratar desses mesmos pilares, desses mesmos pontos no período 2005-2010, depois olhar para eles, o que acontece entre 2011 e 2014, e aí, finalmente, 2015 e 2016, que é o último bloco. Tá? Claro, então, o que caracterizou o crescimento desse período? Primeiro, cenário externo favorável, já tinha falado. Segundo, exatamente o que eu estou falando aqui, então a distribuição de renda, a gente vai ver de que forma, tá? O que dá início a essa distribuição de renda, mesmo que ela se sustente depois, nesse ciclo, nesse processo que eu estou descrevendo. O acesso ao crédito, que um pouco vem em paralelo a essa história, que também é relevante, a gente não pode esquecer que também foi um período de expansão muito forte do crédito para famílias no Brasil.
Então, isso veio um pouco junto. Na hora que a gente for tratar, inclusive, de limites em sustentabilidade para esse processo, é importante o papel do crédito. E, ao mesmo tempo, a partir de 2005, a gente tem o PAC, que, no fundo, coordena um programa de expansão do investimento público no Brasil. Mas esse investimento público em infraestrutura também não é só infraestrutura física, tem também uma expansão forte de gastos em educação e saúde nesse período, que eu acho que a gente tem que entender um pouco em paralelo. Eu não vou focar tanto nessa parte, mas acho que a gente tem que entender conjuntamente com esse processo. Obviamente, o cenário externo favorável é um pouco o que permite que as outras coisas aconteçam da forma como aconteceram. Tá? Vou pular aqui. Depois, se a gente tiver tempo,